Vladimir Putin poderá bater Stalin e se tornar o líder russo que mais ficou no poder. Poder conquistado e mantido por meio de uma prática política bastante questionada. Putin lidera uma máquina de guerra e é constantemente acusado de aniquilar oponentes. Por outro lado, garantiu à economia russa décadas de prosperidade em níveis somente comparáveis aos da China no mesmo período. Mas quem é Vladimir Putin? Presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Como o desconhecido ex-agente do serviço secreto russo chegou ao poder e se tornou o mais poderoso líder do país em décadas. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e esse é mais um capítulo da nossa série 21 notícias que marcaram o século XXI. Vou contar a incrível história de ascensão de Putin e também vou mostrar a polêmica relação do líder russo com a oposição. Uma história que envolve envenenamentos, guerras sanguinárias e, por incrível que pareça, rock and roll. Primeiro, para entender a chegada de Putin ao poder, é preciso observar a Rússia nos anos 1990 e o comportamento deste homem. Я на 95% всегда своей работой не удовлетворен, и только на 5% удовлетворен. Boris Yeltsin partiu da enorme popularidade para um alto nível de insatisfação. Popular, não apenas pessoal. Together, we shall build a better future. Celebrado pelas potências ocidentais como emissário do capitalismo na combalida economia da União Soviética, Boris Yeltsin teve um governo conturbado. Desmembrou a União Soviética, perdeu uma guerra, privatizou a preços considerados de banana por seus críticos e, diante da crescente oposição comunista, atacou o parlamento. Mas a crise de 1998 submeteu os russos a algo que não esperavam do capitalismo que se anunciava. Algo pior do que a escassez nos anos finais do regime comunista: a fome. Yeltsin renunciou no dia 31 de dezembro de 1999. Para o futuro da Rússia, no entanto, a parte mais importante do discurso da renúncia de Yeltsin viria ao final. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy and civilized future. I am leaving. I have done everything I can. Nascia, digamos assim, uma das mais controversas personalidades políticas do século XXI. Apenas 4 meses antes da renúncia, Putin havia sido escolhido por Yeltsin para o posto de primeiro-ministro. Era o quarto ao assumir o cargo em apenas um ano, sinal de que também ele provavelmente não duraria muito. Errado. O novo premier, que até então era o chefe do serviço de espionagem russo FSB, substituto da temida KGB, era desconhecido do grande público. Com imensa rapidez, porém, Putin alcançou alta popularidade e ganhou a confiança de Yeltsin. Tal confiança estava diretamente ligada a um tema específico: a Chechênia. A província russa, localizada na região do Cáucaso, travou uma sangrenta guerra com Moscou entre 94 e 96. Stranded civilians like this man and his child have no choice but to run for their lives and right across the line of fire. O conflito terminou com 50 mil mortos e um acordo de paz humilhante para o governo de Boris Yeltsin. Na prática, a Chechênia havia conquistado sua sonhada independência. Putin mudaria essa realidade. Um mês e meio depois de tomar posse como primeiro-ministro, forças russas invadiram novamente a Chechênia. This was the center of Grozny. These were 12, 15-story apartment blocks. Now there is nothing left here. Ele habilmente usou o conflito no Cáucaso para colher apoio popular. Com 47 anos de idade e apenas 3 meses após assumir a presidência interinamente, venceu as eleições presidenciais no primeiro turno com 54,4% dos votos. A receita de ir à guerra para levantar o orgulho nacional e o apoio político interno foi muitas vezes usada por líderes globais. Com Putin, não foi diferente. O controle da Chechênia por Moscou foi garantido em maio de 2000, mas o embate com grupos islâmicos da província continuou por anos. As imagens são fortes e correram o mundo, reforçando a fama de implacável que seria associada a Putin. Em 2002, militantes chechenos tomaram um teatro em Moscou.
Fizeram cerca de 900 reféns entre funcionários, atores, músicos e espectadores. Após 3 dias de impasse, forças de segurança invadiram o lugar depois de lançar no interior do prédio uma desconhecida arma química. Rebeldes foram mortos a tiros e pelo menos 130 reféns sucumbiram ao gás letal. Em 2004, outro episódio chocou o mundo. Militantes separatistas tomaram uma escola na região russa da Ossétia do Norte. O cerco de 3 dias terminou com a morte de 334 pessoas, incluindo 156 crianças. Apesar de outros ataques a civis na Rússia, Putin se consolidou como um líder forte na área da segurança. O presidente foi implacável com grupos armados, sempre chamados por Moscou de terroristas, e manteve a integridade territorial da Rússia. Ao acabar com a situação de quase independência da Chechênia e colocar um regime de sua confiança na região, Putin recuperou a honra nacional abalada pela guerra anterior, perdida por Yeltsin. Reeleito em 2004, Putin surfava em 80% de aprovação. He stopped the war and rebuilt the whole republic. I am sure 100% of our people will vote for his party, United Russia. Observadores internacionais, em especial no Ocidente, começaram a apontar para sinais que consideravam dignos de regimes autoritários. Na época, 25% dos quadros do governo eram ocupados por ex-integrantes do serviço secreto. Por outro lado, Putin cortou impostos, aumentou salários nas áreas de educação e saúde, estendeu benefícios sociais e reduziu consideravelmente a pobreza. He's wonderful, they tell me. He's made sure we get a decent pension. Segundo o Banco Mundial, o Produto Interno Bruto da Rússia, o PIB, a soma de todas as riquezas geradas no país, avançou 6,4% em 1999 e 10% em 2000. E cresceu em média 6,6% por ano entre 2001 e 2008. Life is getting better. Russia is on the rise and I'm grateful to the authorities for that. The authorities here don't treat agriculture like some hopeless black hole. They're investing, they're putting things back on track. We are lucky to have got Vladimir Putin as president. He's made Russia respected in the world again. Assim, em sua primeira década no cargo, Vladimir Putin manteve relações diplomáticas positivas com líderes ocidentais, embora fosse crítico da política externa desses países. The money streaming from abroad is used for direct interference in our home affairs. They use the slogans of democracy, but their aim is to satisfy their own self-interests. Some use dirty methods to inflame internal dissent in our country. Mas logo as políticas intervencionistas e o cerceamento da democracia seriam vistos como marca de seu governo e evidenciariam a grande ambiguidade nas relações entre Putin e as chamadas democracias ocidentais. Por exemplo, ao mesmo tempo em que assinava um acordo com a Alemanha para fornecimento de gás, Putin retomava o controle estatal da gigante de petróleo Gazprom e acabava com eleições diretas para governadores, sem maiores sinais de protestos de seus parceiros comerciais na Europa. No fim do segundo mandato de Putin, o partido governista ganhou de goleada as eleições de 2008. Dmitry Anatolievich Medvedev. O novo presidente, Dmitry Medvedev, escolheu Putin como primeiro-ministro. As regras do jogo começariam a mudar 6 meses depois. Medvedev enviou proposta de emenda constitucional ao parlamento russo, aumentando o mandato do presidente de 4 para 6 anos. The constitutional change was passed by a whopping 86%. Only the communists voted against. O texto aprovado também garantia a Putin que, ao final dos 4 anos de Medvedev na presidência, poderia voltar ao cargo por mais 2 mandatos, tendo cumprido a restrição constitucional de que um presidente só podia governar por 2 períodos consecutivos. A diferença? Em vez dos 8 anos que Putin passou na presidência até 2008, dessa vez ele poderia ficar mais 12 se reeleito. Em 2020, Putin deu mais um passo na descaracterização das regras da democracia russa. Reformas na Constituição, aprovadas por quase 80% da população, deram a ele a chance de ser reeleito até 2030. Isso significa que Putin poderá ocupar o poder até 2036. Incluindo seus 4 anos como premier, Putin colecionaria 36 anos no comando, 7 a mais do que o ditador comunista Joseph Stalin. Tamanho poder veio, claro, da aceitação popular, mas também de um arriscado e violento jogo militar no tabuleiro das potências globais. E ainda da repressão a opositores, muitas vezes vistos como traidores. Com fatos dignos de filmes de James Bond e avanços militares que fizeram lembrar justamente o período soviético, Putin passou a ser visto com enorme desconfiança.
A situação começou a azedar quando o líder da oposição russa, Alexander Litvinenko, morreu por envenenamento por polônio no Reino Unido em 2006. Litvinenko tinha se mudado para Londres 6 anos antes, após denunciar corrupção e crimes no regime de Moscou. Detalhe, polônio é um elemento radioativo com enormes restrições de comercialização, o que eleva a suspeita de ação do serviço secreto russo. This is the man, Andrei Lugovoy, charged with the murder. Russia refuses to extradite him. The evidence against Lugovoy is the trail of polonium-210 he left across London. A partir daí, uma série de casos parecidos desembocaria numa mudança clara de tratamento político das potências ocidentais em relação ao líder russo. We will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London. Em março de 2018, outro ex-agente, Sergei Skripal, e sua filha, Yulia, foram vítimas de envenenamento na cidade de Salisbury e quase morreram. Dessa vez foi usado o agente nervoso Novichok. O caso gerou um novo abalo nas relações já difíceis entre Reino Unido e Rússia. This was not a rogue operation. It was almost certainly also approved outside the GRU, at a senior level of the Russian state. O governo Putin negou qualquer envolvimento. Os britânicos, porém, acusaram 2 agentes russos. O caso levou o governo dos Estados Unidos a também adotar sanções econômicas contra a Rússia. Em agosto de 2020, o oposicionista Alexei Navalny passou mal durante um voo. Internado às pressas, ele foi autorizado pelas autoridades a ser transportado para Berlim, na Alemanha. Lá foi comprovado o envenenamento por Novichok, a mesma substância usada contra Skripal. A equipe de Navalny acusou Putin de tentativa de assassinato, o que foi rebatido pelo presidente. Navalny havia feito duras acusações a Putin. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin? He's a czar of corruption. He is the basement of this corruption. Acabou banido de Moscou e quase morreu. Ao voltar da Alemanha, Navalny foi preso novamente, acusado de descumprir condições de sua liberdade condicional. Outros assassinatos de opositores e jornalistas foram atribuídos a Putin, mas por envolverem figuras que se movimentavam majoritariamente nos bastidores, provar o envolvimento do presidente é muito mais difícil do que acusar. Mais evidente é a repressão a quem atua diante do público. Nesse caso, o regime mandou recados claros a oponentes entre poderosos oligarcas e artistas, respectivamente os mais fortes e os mais fracos grupos dissonantes. Desde 2000, Putin criou atritos com empresários conhecidos como oligarcas, milionários que fizeram fortuna nas privatizações das estatais russas promovidas por Boris Yeltsin e criticadas pelo grupo político de Putin pelo preço de venda das empresas, considerado extremamente baixo. O empresário de mídia Vladimir Guzinski e o magnata Boris Berezovsky deixaram a Rússia em 2000, depois de serem alvos de processos de suposta intimidação do governo. O caso mais notório, porém, foi o de Mikhail Khodorkovsky, o principal oligarca do país e então um dos homens mais ricos do mundo que discordou do projeto de Putin. Ele financiou oposicionistas e acabou vendo grande parte de seu poder econômico se evaporar do dia para a noite. Foi acusado pelo governo de evasão fiscal e fraude. Em 2013, porém, Khodorkovsky foi perdoado por Putin e se mudou imediatamente para o exterior. Mais visível ainda foi a repressão a 3 jovens mulheres de cerca de 20 anos de idade. O grupo punk feminista Pussy Riot foi fundado em 2011. A banda tem 11 integrantes. 3 delas foram presas e condenadas a 2 anos de prisão em 2012 por terem apresentado uma música crítica a Vladimir Putin dentro de uma catedral ortodoxa em Moscou, território sagrado para Putin que se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa. As ativistas foram presas e, após idas e vindas jurídicas, foram vistas em outras situações sendo reprimidas por agentes fiéis ao governo. O Pussy Riot fez diversas canções críticas a Putin e atraiu imensa atenção na Europa e nos Estados Unidos. Mas o que parece de fato exaltar os ânimos dos líderes políticos do Ocidente quando se trata de Putin não são as questões de direitos humanos e as perseguições individuais, mas sim o temor dos movimentos russos no xadrez geopolítico. O primeiro exemplo foi a invasão à Geórgia. Em 2008, a breve guerra da Rússia contra a Geórgia acendeu a luz amarela no Ocidente. O conflito começou quando forças georgianas bombardearam a região separatista da Ossétia do Sul para tentar retomar o controle da província rebelde. This was one of the main residential areas here in Tskhinvali that came under intense fire from Georgian troops. I was last in this place 4 years ago and it was a normal, functioning city. Now, though many regions here lie in ruins, the devastation is really very shocking.
Em resposta, os russos, com os quais parte da população da província se identificava, repeliram o ataque e avançaram em território georgiano até chegar à capital, Tbilisi. With its actions in recent days, Russia has damaged its credibility and its relations with the nations of the free world. America and Russia have divided up Georgia, and we are stuck in the middle. No entanto, foi a movimentação russa no leste da Ucrânia em 2014 que azedou as relações diplomáticas de Putin com as principais potências do Ocidente. A invasão e a anexação da Crimeia gerou sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia, levando também a uma suspensão da filiação do país ao G8, grupo das 8 maiores economias do mundo. Mas a anexação da Crimeia, até hoje controlada pelos russos, levou Putin a atingir picos de popularidade nas pesquisas de opinião. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Outro momento chave nas relações entre Putin e as potências ocidentais foi a guerra civil na Síria. O regime da família Assad era próximo à Rússia desde o tempo da União Soviética. Assim, a Síria ainda era um dos principais aliados de Moscou quando a guerra civil começou. A forte suspeita de uso de armas químicas por Assad contra rebeldes e a população civil levou os Estados Unidos a ameaçarem entrar na guerra contra o regime, mas faltou apoio dos aliados europeus. A participação russa, especialmente por meio de bombardeios aéreos, se mostrou decisiva para garantir a Assad a retomada de regiões nas mãos de rebeldes e do Estado Islâmico. Mais estável, a Síria reforça um eixo de oposição à influência ocidental no Oriente Médio. Em contraponto aos Estados Unidos e aos países árabes sunitas, especialmente a Arábia Saudita, os regimes xiita da Síria e Irã têm declarado a ajuda da Rússia na disputa regional. O envolvimento russo na Síria também enviou uma mensagem à Europa e Estados Unidos. Moscou iria agir no cenário internacional para defender seus interesses. Afinal, assim como na Ucrânia, bases militares russas estariam em perigo. Mais recentemente, foi a política interna de potências ocidentais que fez o nome de Putin voltar à boca do povo. Basta lembrar as acusações de interferência no plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. British people have spoken and the answer is we're out. Ou ainda um relatório da inteligência americana que acusava, sem provas contundentes, o líder russo de tentar manipular a eleição em favor de Trump. I don't know, Putin. I think it would be great if we get along with Russia. I never met Putin in all fairness. Quando já em 2020 Trump perdeu a reeleição, o eleito Joe Biden imediatamente repetiu acusações de tentativa de interferência nas eleições e afirmou que Putin pagaria o preço. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interest and our people. Biden também chamou Putin de assassino. O bate-boca reacendeu temores de uma nova Guerra Fria e de agravamento das tensões militares. No entanto, como muitas vezes ocorre na política ao ameaçar rivais, líderes podem estar mais preocupados em falar a seus próprios eleitores do que a se mover para um confronto de fato. Assim, não é difícil imaginar que a troca de farpas faz parte do repertório de dois políticos experientes. Por falar em experiência política, não se pode falar de Putin sem mencionar suas, por que não dizer, exóticas aparições públicas, muitas vezes descritas pela mídia internacional como uma forma de conexão com o povo russo, ou ao menos como uma ideia de Rússia aos olhos desta mesma mídia. I will travel with it as if I am traveling with part of my motherland. Putin está no poder há mais de 20 anos, seja como presidente, seja como primeiro-ministro. Sob o comando dele, críticos dizem que a Rússia se tornou um estado mais autoritário, com menos direitos e liberdades democráticas. Defensores podem dizer que, sob sua direção, o país está forte como nunca no cenário internacional. Espero ter ajudado a vocês a entender um pouco melhor a força de Putin na Rússia e no mundo. Muito obrigada e até a próxima. O presidente russo Vladimir Putin foi por 15 anos espião da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Há mais de 3 décadas, ele chegou ao alto escalão da política da Rússia. E durante este período, essas 3 décadas, cada vez mais a imagem de líder autoritário e que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando. Vladimir Putin surgiu no cenário político russo ainda na década de 90. Formado em Direito, Putin foi vice-prefeito da cidade de São Petersburgo
E com a Rússia sob o comando de Boris Yeltsin, em 99 foi escolhido primeiro-ministro. No ano seguinte, com a renúncia de Yeltsin em meio à crise econômica e política, ele assumiu a presidência. Logo no início de seu mandato, ele já dá um procedimento de fechar o regime, na construção de um regime mais autoritário, mais centralizado. E, ao mesmo tempo, a população começou a associar isso à ideia de que um regime mais fechado, mais centralizado, ao menos poderia garantir ordem, controle, desenvolvimento econômico. A redução da pobreza e os ganhos econômicos garantiram popularidade a Putin, apesar do autoritarismo. E a imagem do ex-espião da KGB, herói soviético, entusiasta dos esportes, armas e animais selvagens, reforçava a fama de líder destemido, defensor do orgulho russo. Todo mundo ocidental começa a ver Putin de uma outra maneira. Começa a perceber que ele tem um projeto de desenvolvimento para a Rússia que é distinto de Yeltsin. Ele quer ser um tomador de decisões. Foi na periferia de Leningrado, onde hoje é São Petersburgo, que Vladimir Putin nasceu em 1952. Filho de mãe operária e de pai oficial da Marinha, ele se tornou um líder de pulso firme e recuperou a autoestima do povo russo nos primeiros anos de mandato. Ainda hoje, Putin é popular no país pelo projeto político que persegue com mãos de ferro, colocar a Rússia em posição de destaque no cenário geopolítico mundial. Cada vez mais, a Rússia tem se associado à China para disputar em um bloco, ainda que informal, com a China, a hegemonia do espaço mundial. E isso tem gerado cada vez mais tensões. Então, as relações são as piores possíveis. Os líderes europeus, obviamente, veem Putin como alguém que está levando a Rússia para um projeto ofensivo, dominador. A política de Putin também se destacou desde o início pelo perfil bélico e pelo investimento em armas de guerra. Ele combina as duas características. Ele sabe dialogar, ele tem inteligência política, ele sabe conseguir, através de negociações, o que ele quer, e também combina com isso o uso da força. Um regime fortemente repressivo, cerceando cada vez mais as liberdades individuais, perseguindo opositores. Na Rússia, a imprensa é controlada e qualquer oposição é reprimida com violência. Em 2020, o principal líder opositor do país, Alexei Navalny, foi envenenado e as suspeitas recaíram sobre o governo russo, que negou o envolvimento e culpou inimigos políticos. E um outro elemento que ajuda a reforçar a legitimidade do regime está justamente a ideia de ameaça externa, a ideia de que o país está cercado de inimigos, como a OTAN, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos. Tudo indica que a era Putin está longe do final. Depois de reeleito em eleições marcadas por dúvidas e protestos, o líder russo sancionou uma lei que permite, na prática, que ele fique no poder até 2036, quando terá 84 anos. A Rússia é uma das maiores potências do mundo hoje. Em diversos contextos, é ela quem mais se opõe ao poder político e militar dos Estados Unidos. Essa disputa permanente entre os dois polos marcou a história do século XX. Mas não é só isso. A persistência da influência russa na política atual promete ser também uma das marcas do século XXI. Para entender o poder que a Rússia tem atualmente, é preciso voltar até pelo menos 1991. Foi nesse ano que o país surgiu da forma como é hoje, erguido sobre a herança e também sobre os escombros da União Soviética. Até então, o regime de partido único, o Partido Comunista, havia ditado os rumos não apenas dos russos e soviéticos, mas também de dezenas de outros países que orbitavam na esfera de influência política e econômica de Moscou. Esse poder comunista monolítico começou a balançar de fato no fim dos anos 1980, quando o então líder soviético Mikhail Gorbachev deu início a um programa de lenta abertura política, conhecido como Glasnost, e de abertura econômica gradual, conhecido como Perestroika. As reformas impulsionadas por Gorbachev eram uma tentativa de acomodar as tensões que se avolumavam no interior do bloco soviético. Essas tensões internas eram agravadas pelo alto custo da corrida armamentista com os Estados Unidos na Guerra Fria, quando os dois países disputavam a liderança no campo aeroespacial, militar, econômico, cultural e ideológico. A União Soviética foi dissolvida em 1991. O reformador Gorbachev caiu e, em seu lugar, assumiu o primeiro presidente eleito da Rússia, Boris Yeltsin.
Todas as demais antigas repúblicas soviéticas se espalharam em novos estados soberanos. Nesse rearranjo, a Rússia emergiu como o maior país do bloco e o maior país do mundo em extensão territorial. Mas a entrada russa no mundo capitalista foi turbulenta. Em vez da abertura gradual tentada por Gorbachev, Yeltsin apostou num choque de capitalismo. O país deu início a uma onda de privatizações de suas empresas estatais. A economia russa foi aberta para companhias estrangeiras que entraram no mercado de quase 150 milhões de consumidores. Esse era um mercado novo, inexplorado e ávido pelo contato com o Ocidente. Antigos burocratas soviéticos converteram-se em oligarcas. Surgiu uma classe de novos milionários russos, grandes magnatas, muitos deles envolvidos com corrupção e com o crime organizado. Toda essa turbulência da abertura levou o país a um novo tipo de crise provocada pela dinâmica do capitalismo e por liberdades civis recém-conquistadas. Em 1993, foi a vez da crise política. Pressionado por opositores, Yeltsin dissolveu o parlamento e reprimiu manifestações em Moscou, deixando dezenas de mortos. Ainda assim, ele foi eleito para um segundo mandato em 1996, vencendo um adversário do Partido Comunista no segundo turno. Em 1998, foi a vez da crise econômica. Endividado, mergulhado na inflação e no desemprego, o país deu um calote na dívida externa, provocando efeitos negativos na economia global. Internamente, houve uma grande piora nos indicadores sociais em relação à era soviética. O índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita caíram durante toda a década de 1990. E a expectativa de vida, que era de 69 anos em 1988, passou a ser de 64 anos em 1994. A soma das crises marcou o fim do segundo mandato de Boris Yeltsin. Desgastado e acuado, acusado pela imprensa russa de comparecer bêbado às cerimônias públicas, o primeiro presidente eleito do país anunciou em rede nacional que estava deixando o cargo. A renúncia de Yeltsin em 1999 marcou a ascensão de seu então vice-presidente Vladimir Putin ao poder. O ex-agente da KGB, o temido serviço secreto soviético, se converteria a partir de então num líder hegemônico dentro da Rússia. Nenhum outro político seria capaz de rivalizar com Putin pelas décadas seguintes. Depois de substituir Yeltsin por um ano, Putin disputou e venceu sua primeira eleição presidencial no ano 2000. Ele obteve 53% dos votos, e esse era só o começo. Em 2004 veio nova vitória eleitoral, e Putin foi reeleito presidente para um novo mandato de 4 anos, desta vez com quase 72% dos votos. Sob os primeiros anos Putin vieram anos de melhorias em indicadores importantes. A expectativa de vida, por exemplo, que era de 65 anos quando Putin chegou ao Kremlin em 1999, passou a ser de 68 em 2008, e o índice de desenvolvimento humano pulou para patamares acima dos registrados ainda na União Soviética. Nesse período, o presidente russo concentrou poderes. Além de assegurar a maioria na Duma e no Conselho, que são os dois órgãos do legislativo russo, Putin também ampliou o uso da inteligência e da polícia para reprimir movimentos da sociedade civil. Ele sufocou violentamente movimentos separatistas na região rebelde da Chechênia e pouco fez para solucionar assassinatos de críticos de seu governo em Moscou. Não podendo disputar a presidência pela terceira vez seguida, Putin indicou um apagado afilhado político, Dmitry Medvedev, para assumir o cargo, enquanto ele mesmo migrou para a posição de primeiro-ministro. Em sistemas semipresidencialistas como o russo, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Mas essa divisão formal não manteve Putin longe do controle de quase todos os assuntos do país, mesmo quando ele permaneceu na função de premier de 2008 a 2012. Medvedev nunca chegou perto de fazer sombra a Putin, muito menos qualquer figura da oposição. Um de seus maiores antagonistas, Alexei Navalny, até conseguiu mobilizar algumas manifestações de rua contra Putin a partir de 2008, mas a oposição nunca decolou, em grande medida por causa da violência e da perseguição denunciadas por organizações internacionais de direitos humanos e por outros países. Putin voltou a disputar a presidência em 2012 e voltou a vencer, só que dessa vez o mandato presidencial já não era de 4 anos, mas de 6, graças a uma reforma constitucional. A coesão interna deu impulso às grandes pretensões internacionais da Rússia atual. O orçamento militar da Rússia foi multiplicado por mais de 12 vezes entre os anos de 1999 e de 2012. A ameaça nuclear, que havia sido a tônica dos anos soviéticos, arrefeceu. Prova disso é que o número de ogivas nucleares russas passou de pouco mais de 35 mil em 1989 para pouco mais de 4 mil em 2014. O país é o segundo maior exportador mundial de armas, atrás apenas dos Estados Unidos.
Mas o lance internacional mais ambicioso da era Putin ocorreu em 2014, quando a Rússia tomou para si o território da Crimeia. O movimento envolveu uma mistura de pressão militar e política exercida sobre o governo da Ucrânia, que vinha se aproximando da União Europeia. Além de colocar seus militares na Crimeia, Putin respaldou a realização de um referendo no qual os moradores da península decidiram deixar a Ucrânia e unir-se à Rússia. Os Estados Unidos e as potências europeias protestaram, mas Putin não deu ouvidos. Esse lance é o melhor exemplo da disputa latente entre a Rússia e as potências do Ocidente. Assim como acontecia com a União Soviética na Guerra Fria, os russos tentam manter um cordão de aliados numa zona tampão formada pelos países do leste europeu. Mas esse movimento não está restrito apenas às ex-repúblicas soviéticas. Putin transformou-se desde 2015 no maior fiador militar do governo de Bashar al-Assad na Síria também, e estendeu seus interesses até mesmo sobre a Venezuela, aqui na América Latina, na fronteira com o Brasil. Além das ações no campo militar, a Rússia também passou a agir internacionalmente para desestabilizar os processos eleitorais de países estrangeiros. Em 2016, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmaram que agentes russos tiveram acesso a mensagens privadas do Partido Democrata durante as eleições presidenciais daquele ano. Em seguida, foi aberta uma investigação para determinar se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, agiu em conluio com os russos para tirar benefícios políticos e econômicos dessa relação. Nos anos seguintes, países europeus também acusaram a Rússia de disseminar notícias falsas e de comandar um exército de robôs nas redes sociais para minar seus processos eleitorais. Ao mesmo tempo que mostrou força internacionalmente, Putin seguiu colecionando vitórias internamente. Em 2018, ele venceu a eleição presidencial para um novo mandato de 6 anos. A popularidade de Putin na Rússia não dá sinais de diminuir. A vitória de 2018 se deu com 76% dos votos. Desde que prisou no Kremlin como presidente pela primeira vez em 1999, até o fim de seu 4º mandato presidencial eletivo, programado para terminar em 2024, Putin terá passado 25 anos ininterruptos no poder, variando entre os cargos de presidente e de primeiro-ministro. Esse tempo só é inferior aos 29 anos que Joseph Stalin passou no controle da União Soviética entre 1924 e 1953. A Rússia de Putin não é hoje o que a União Soviética de Stalin foi no passado. O comunismo praticamente desapareceu do horizonte político do país e a corrida nuclear com os Estados Unidos foi refreada. Mas Moscou ainda cultiva as pretensões de uma superpotência cujo protagonismo vai muito além de seu entorno imediato. Putin mantém características de um autocrata, o jornalismo exercido com importantes restrições no país, os movimentos civis têm pouco espaço e a oposição é quase totalmente ausente. A violenta repressão contra os direitos LGBTI tornou-se uma marca negativa da Rússia atual, uma marca conhecida internacionalmente, sobretudo durante a Copa do Mundo de 2018, quando turistas foram instruídos a não demonstrar afeto em relação a pessoas do mesmo sexo. Os contornos dessa nova Rússia seduzem líderes em muitas partes, inclusive no Ocidente, e desafiam o modelo de democracia liberal imposto pelos Estados Unidos. Passadas décadas desde a ruína soviética, Moscou segue sendo um polo incontornável de poder e de influência para todo mundo. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a história de diversos países que foram citados aqui e que tiveram um papel importante na Guerra Fria. E assine o Nexo Jornal. Após a invasão à Ucrânia, vários países impuseram duras sanções que devem representar um grande golpe em um ponto forte da Rússia: o setor energético. Os Estados Unidos proibiram as importações de petróleo e gás russos, enquanto Reino Unido e União Europeia anunciaram reduções nas suas importações. Mas afinal, qual é o tamanho da dependência do Ocidente do gás e petróleo que vem da Rússia? Sou Julia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo vou mostrar alguns dados que dão uma dimensão disso. Para começar, a Rússia exerce um papel muito importante no cenário global quando o assunto é energia. Por isso, a invasão à Ucrânia tem levado a uma alta nos preços dos combustíveis ao redor do mundo, incluindo no Brasil. O preço do barril de petróleo, por exemplo, atingiu valores recordes, acima dos $100 por barril, o que não acontecia desde 2014. A Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.
Em janeiro de 2022, a produção total de petróleo da Rússia foi de 11,3 milhões de barris por dia. Para comparação, a produção total de petróleo dos Estados Unidos foi de 17,6 milhões de barris por dia, enquanto a Arábia Saudita produziu 12 milhões de barris por dia. Mas se incluirmos nessa conta o petróleo cru e seus derivados, como gases liquefeitos, gasolina, nafta, querosene e outros, a Rússia toma a frente como maior exportadora do mundo. Por causa disso, há quem diga que a economia russa é uma espécie de grande posto de gasolina do mundo. O fato é que a Rússia tem um papel importante como fornecedora de energia para muitas economias ocidentais, embora o grau de dependência varie de acordo com o país ou a região. No caso da Europa, por exemplo, esse nível pode ser considerado bem alto. Segundo dados da Eurostat, a agência de estatística da União Europeia, a maior parte do petróleo que abastece o continente vem da Rússia. Por volta de 60% da produção do país vai para os países europeus membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, os países mais ricos da região. A China, sozinha, fica com 20% do total. Como são líderes mundiais em produção de petróleo, os Estados Unidos são bem menos dependentes. Apenas 3% do que se consome por lá vem da Rússia. Mas quando o assunto é gás combustível, que é utilizado principalmente para o aquecimento e produção de eletricidade, nenhum país do mundo tem mais reservas do que a Rússia. Os Estados Unidos não importam esse recurso da Rússia, mas o mesmo não se pode dizer da União Europeia. Em 2021, 40% de todo o gás consumido dentro do bloco veio do país. A Rússia fez diversos investimentos em infraestrutura para canalizar seu gás natural para a Europa. Um dos principais deles é o Nord Stream, gasoduto que conecta diretamente Rússia e Alemanha, país que é um dos principais importadores de gás russo da União Europeia. Também existem mais gasodutos que saem da Rússia e passam por outros países até chegarem ao bloco europeu. E é aqui que a Ucrânia entra nessa história. Em 2009, 60% do gás que saía da Rússia com destino à União Europeia passava pela Ucrânia, o que rendia milhões de dólares à ex-República Soviética. Em 2021, essa quantidade caiu para 25%. Após o início da guerra e as sanções impostas pelo Ocidente, a Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás à Europa, consciente de que o continente depende da energia produzida por lá. Mas o que aconteceria se a Europa Ocidental ficasse sem o gás russo? Para começar, as pessoas sentiriam o impacto no bolso. Prova disso é que desde que o conflito com a Ucrânia se intensificou, o preço do aquecimento na Europa disparou, com aumentos que chegaram a mais de 100% em alguns países como o Reino Unido. Lembrando aqui que a guerra começou no fim do inverno no hemisfério norte. E se a Rússia decidir cortar o fornecimento, os preços tendem a aumentar ainda mais. A Alemanha, país mais rico da Europa, seria uma das mais atingidas, já que está entre as nações mais dependentes do gás russo. Por outro lado, a Rússia fornece apenas cerca de 5% do gás consumido no Reino Unido, e os Estados Unidos não importam o gás russo. Mas isso não significa que esses países não seriam afetados por um eventual corte, já que a possível escassez de gás faria com que os preços subissem no mercado mundial. Mas será que não existem alternativas para substituir o gás russo? Bom, isso não seria uma tarefa fácil. Isso porque gasodutos não são o tipo de obra que se constrói do dia para a noite. Uma possível solução seria substituir o gás encanado pelo liquefeito, que pode ser transportado por mar e por terra. Em 2021, já no contexto de tensões entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de gás natural liquefeito à União Europeia e ao Reino Unido, com 26% do total de importações, seguido pelo Catar, com 24%, e pela Rússia, com 20%. Em janeiro de 2022, poucas semanas antes da invasão russa à Ucrânia, os Estados Unidos já eram responsáveis pelo fornecimento de mais da metade das importações do produto pela Europa. Há quem diga que este seja um bom momento para incentivar outras formas de energia, como as renováveis, mas isso, segundo analistas, não seria nem rápido nem fácil. O mais provável é que as usinas termoelétricas movidas a carvão, as mais poluentes, fossem as possíveis substitutas do gás russo em caso de emergência, conforme já anunciaram Itália e Alemanha. Quando o assunto é petróleo, a situação é um pouco mais simples, já que existem outros fornecedores disponíveis no mercado. Os Estados Unidos já têm pedido à Arábia Saudita que aumente sua produção. Mas os árabes ainda não atenderam ao pedido porque, ao aumentar a produção, o país aumentaria também a oferta do produto, o que causaria uma queda nos preços. E isso não interessa nem um pouco à Arábia Saudita, que, vamos lembrar aqui, é a vice-líder mundial em produção de petróleo, atrás justamente dos Estados Unidos,
e maior exportadora global do recurso. A Arábia Saudita também é o país que mais produz petróleo dentro da OPEP, o grupo de países com reservas de petróleo que responde por cerca de 60% do óleo cru comercializado no mundo. O grupo exerce grande influência no mercado mundial por ter em suas mãos o poder de simplesmente abrir ou fechar a torneira de produção. Embora a Rússia não pertença oficialmente à OPEP, ela tem grande influência dentro da organização e tem trabalhado com alguns membros desde 2017 para estabelecer limites na produção de petróleo para preservar os lucros dos produtores. E como fica a América Latina em tudo isso? Bom, o aumento nos preços, por um lado, beneficia as economias de países produtores de petróleo. Brasil e México são os principais produtores da região, enquanto Venezuela, Equador, Colômbia e Argentina também produzem, mas em menor quantidade. O problema é que a alta no petróleo faz os preços de quase tudo subirem também, já que o transporte de grande parte dos produtos depende de combustíveis fósseis. Ou seja, as empresas petroleiras da América Latina, como a Petrobras, a Pemex ou a PDVSA, podem até ganhar mais dinheiro, mas isso não vai ser suficiente para reduzir o impacto da inflação na economia, que fará com que os consumidores tenham que pagar mais pelos produtos. Além disso, muitos produtores latino-americanos exportam petróleo, mas importam gasolina. Com o aumento no petróleo e a consequente alta da gasolina, esse passa a não ser mais um negócio tão interessante. Para outras economias, como as do Chile ou Peru, que não produzem petróleo, a situação é ainda mais difícil, pois esses países só vão poder assistir ao aumento dos preços, sem poder fazer muito. Por outro lado, na mesma semana em que proibiram as importações de petróleo russo, os Estados Unidos voltaram a conversar com a Venezuela, após anos de congelamento nas relações entre os países. Embora não tenha revelado muitos detalhes, a Casa Branca disse que a segurança energética foi um dos assuntos em pauta. Vamos lembrar aqui que antes das sanções impostas ao regime de Nicolás Maduro, a Venezuela era um importante fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Mas, em suma, os dados que eu apresentei aqui no vídeo mostram a interdependência entre Rússia e o Ocidente em relação à energia, o que explica a dificuldade em impor sanções nesse campo, mesmo em tempos de guerra. Com isso eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para saber toda vez que tiver vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima!